Seu Cícero, seja bem-vindo, seu Cícero. A paz do Senhor com o senhor. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor. Senhora Maria Silva, seja bem-vinda. Paz do Senhor para ti. Como é que vocês estão? Senhora Cláudia Pessoa, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para ti. Gratidão, seu Cícero, seja bem-vindo, viu? Eu não sei se o senhor é meu seguidor, mas seja bem-vindo à família. Obrigada por carinho que o senhor tem por mim, viu? Muito obrigada por estar aqui. Hoje vamos aprender. Maria Portela, seja bem-vinda, paz do Senhor, Mari Portela, desculpa. Seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos. Como é que foi o dia de vocês, o final de semana de vocês? Foi bom? Vocês não estão acostumados a interagir, né? Vai ficar até estranho. Senhora Francisca, seja bem-vinda. Seu Nilson, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. Jesus está aqui conosco. Cris, seja bem-vinda, Cris. Paz do Senhor para ti. Seja bem-vinda. Achei que você não viesse, Cris. Eu falei, ué, a Cris não entrou? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hashtag, você entrou, seja bem-vindo. Eli, seja bem-vindo. André Luiz de Gra, seja bem-vindo. Semiralda, seja bem-vinda. Ilma, seja bem-vinda. Geralda, seja bem-vinda. Carla, Sabrina, seja bem-vinda. Chico, seja bem-vindo. Graça Silva, seja bem-vinda. Anderson, seja bem-vindo. Gerson Silva, Lisiane, muitos todos bem-vindos, vem? Sejam todos bem-vindos. Altira. Bom, já está entrando um número de gente, uma porcentagem boa de pessoas aqui conosco, né? José Farias, cadê os homens dessa live? Vamos abrir os homens, cadê os homens? Hoje a gente vai falar live exclusiva para os homens, cadê eles? Joselito, Antônia, Catarina, sejam todos bem-vindos, gente, a paz do Senhor para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aqui, tá? Hoje a live está direcionada para os homens, porque o que aconteceu? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, seu José. Seja bem-vindo. O que está acontecendo? Deus está vendo os filhos dele um pouco perdidos em relacionamento. E ele que me instruiu fazer essa live aqui para vocês, tá? Geralmente o pessoal sabe. Tô bem, Cris. Tô muito bem, graças a Deus. Que Deus abençoe você, meu amor. Tá aqui comigo. Tá sempre comigo. Eu sempre na segunda-feira eu faço um tema de meio mais abrangente do cristianismo para a gente poder adentrar e ter um maior conhecimento, né? Nos temas diferentes, mas dentro da palavra do Senhor. E no sábado, por volta de sábado passado, Deus virou para mim e falou, filha, eu quero que você faça um intensivo semana que vem. Então essa semana aqui vai ter live todos os dias de segunda a sexta, tá? Então todos os dias de segunda a sexta a gente vai ter live. Obrigada, seu Fernando, que Deus abençoe o senhor também. A gente vai ter live aqui por quê? Porque esse projeto que está nascendo hoje é sobre a união de propósitos, ok? Então a gente vai ter a união de propósito de hoje, que é relacionada ao homem, quais são as características do homem, o que o homem tem que fazer nessa união de propósitos. A gente vai ter amanhã a parte da mulher e na quarta-feira a gente vai ter a parte dos dois juntos, em unidade com o Senhor, para a gente aprender. Entende? Para vocês virem a ter um relacionamento direcionado por Deus, de acordo com a vontade de Deus para sua vida, e que você possa andar de acordo com os princípios bíblicos, tanto você homem quanto você mulher, para não ter mais essa rixa que tem entre relacionamento, né, de competição entre homem e mulher. Então, Deus quer alinhar com vocês, entende? Para vocês virem a ter um relacionamento saudável, um relacionamento que é da vontade de Deus para sua vida. Então, a gente vai andar ali em conformidade com o Senhor, tá bom? Então vamos estar aqui começando a nossa live para a gente poder... Claro que é bem-vindo, seu Drigão, claro que é bem-vindo, aqui não tem religião, ok? Senateu, não senateu, não tem religião, todos são bem-vindos. Você é filho de Deus, é meu irmão em Cristo, então seja bem-vindo também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, gente, vamos estar fazendo uma oração para a gente estar chamando os protagonistas da nossa reunião para a gente estar aqui com ele, junto com ele. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar trazendo seus filhos, obrigada por estar trazendo as pessoas.
Obrigada por estar trazendo todos, Senhor, que são direcionados por Ti para estar aqui nesse momento, Senhor. Estamos com o coração aberto e receptível à Tua presença, à Tua palavra, para aprendermos contigo, Senhor, e edificarmos a nossa fé, o nosso espírito e desenvolvermos, Pai, a nossa maturidade em Ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior discernimento de espírito, maior entendimento da Tua palavra, e que tudo que a gente aprender aqui, Senhor, a gente venha colocar em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, Pai. Sejam homens, sejam mulheres, Pai. Todos nós queremos estar perto de Ti, estamos com o coração receptíveis a Ti e queremos ser transformados pelas Tuas mãos. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá, gente. O tema da live é o seguinte: uma união com propósitos. Qual é o papel do homem? Hoje a gente vai falar sobre o homem, ok? Amanhã a gente vai falar sobre a mulher. Qual é o papel do homem na relação? Desculpa, acidente. Desculpa, caiu aqui. Qual é o papel do homem na relação? Peraí, deixa eu ajeitar aqui as coisas. Gente, Jesus. Sinal que a live vai ser boa hoje. Tô incomodado. Vamos lá. Qual é o papel do homem na relação? A gente tem que partir de um princípio. Qual é o princípio que a gente vai partir? Primeiro, você tem que ter a consciência que você, homem, você, mulher, tem uma pessoa direcionada por Deus para sua vida. Ok? Não somos nós que escolhemos a pessoa. É Deus que escolhe a partir do momento que você se permite ser tratado por Deus. Entende? Existem muitas denominações que falam que a gente escolhe e Deus aprova. Não. Do mesmo modo que você entrega a sua área financeira para o Senhor, você entrega a sua família para o Senhor, você entrega a sua vida para o Senhor, você também deve entregar a sua área sentimental, ok? E Ele vai cuidar de tudo para você nos detalhes. Por isso que eu sempre estou falando para a gente entregar para Deus o nosso 100%, porque Deus age na reciprocidade. Então, se a gente dá o nosso 100% para Deus, consequentemente, Deus vai trazer dele de volta o 100% para nós. Então, aqui na área sentimental hoje, a parte do homem, qual é o papel do homem no relacionamento, a gente vai descobrir mais parte desse princípio, ok? Que você, homem, deve procurar... Andréia, que Deus abençoe você, querida. Que você, homem, deve procurar a mulher para a sua vida em Deus. Você não tem que procurar no shopping, você não tem que procurar no bar, você não tem que procurar na igreja, você não tem que procurar em lugar nenhum. Você tem que procurar em Deus, porque é Deus que sabe a pessoa que tem para ti, ok? É Deus que sabe dos propósitos que Ele tem para você e é Deus que sabe tudo para tua vida. Então, você tem que procurar em Deus, ok? Então, parte do princípio que você tem que manter um relacionamento com o Senhor para poder saber quais são os propósitos deles para você, para poder saber qual é a mulher que Ele tem para ti, ok? Então, vamos lá. Partiu desse princípio, agora a gente vai começar. Como o homem deve fazer para dar início a um relacionamento? Como é que um homem deve se portar? Priscila, Renato, obrigada, que Deus abençoe o Senhor, viu? Como é que um homem deve se portar num relacionamento? O que ele deve fazer para dar início a um relacionamento? Partindo do princípio que você procura em Deus. Então, vamos lá. Tem que ter pureza e intenção clara, ok? O homem deve se aproximar com pureza de coração e intenções claras, buscando um relacionamento que honre a Deus. Isso envolve orar e buscar a direção divina, buscar no Senhor o que Ele tem para você. Foi o que eu acabei de falar. Parte-se do princípio que Deus sabe o que tem para sua vida. Então, se Deus sabe os propósitos que Ele tem para sua vida e quais são os planos que Ele tem para você, o que você, homem, tem que fazer? Você tem que buscar no Senhor a amada que Ele tem para ti. Entende? Por mais que você esteja de olho em alguém, por mais que você esteja afim de alguém, ou por mais que você esteja interessado em alguém, não necessariamente essa pessoa que você está interessada é de Deus para sua vida. E quando a gente coloca algo que não é de Deus para nossa vida, na nossa vida, a gente traz maldição para a gente. A gente traz... Quando a gente traz alguém que não é de Deus para nossa vida, trava o nosso processo todo. Entende? Então, é importante isso, que você saiba que, independente ou não de você ter interesse em alguma mulher, antes de você ir falar com ela, antes de você dizer suas intenções para ela, pergunte a Deus primeiro se Ele está de acordo com essa sua decisão.
Porque se ele não tiver de acordo, ele não vai se responsabilizar pela sua decisão, ok? E se ele não tiver de acordo, você vai trazer maldição para sua vida, ok? Então, quando a gente lê aqui no decorrer do estudo, você vai ver que a abordagem do homem em relação à mulher é totalmente diferente do mundo. Entende? No namoro cristão, no compromisso cristão, não existe, não é a mesma coisa que o mundo oferece. O que o mundo oferece pra gente? O mundo oferece a facilidade e o pra ontem, né? Ou seja, conhece a pessoa aqui, naquele mesmo dia já tá indo lá pros finalmente. Ok? É o que está acontecendo no mundo hoje. Ou se não, vai direto para os finalmente, cada um vai para o seu lado e depois acabou. Conheci uma pessoa. Não é isso que Deus tem para sua vida. Deus tem uma mulher virtuosa para a tua vida, ok? De acordo com os princípios bíblicos, que vai honrar você, que vai auxiliar você, entende? E que vai ser parceira, que vai ser uma mulher decente do seu lado. É isso que Deus tem para sua vida. Só que para você ter uma mulher virtuosa do seu lado, você precisa, homem, ser também um homem virtuoso, um homem que venha do coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então é preciso que você saiba certinho o que Deus espera de você como homem numa relação, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então ele tem que ter pureza e intenção clara. Segundo, honestidade e transparência. Ser honesto sobre os seus sentimentos, suas intenções e o seu passado. A transparência constrói a confiança desde o início. Ser honesto sobre os seus sentimentos e intenções. Então vamos lá, Deus te mostrou a pessoa lá que é pra você. Deus vai chegar em você, homem, e vai falar: é ela que eu tenho pra você, ok? Quando Deus chegar pra você e falar isso, filho, é ela, e confirmar no seu coração que é a pessoa, você vai chegar na pessoa e vai chegar pra pessoa e falar: olha, eu tenho intenção contigo, Deus me revelou que é você, a mulher pra minha vida, e as minhas intenções são essas. E vai dizer quais são as intenções. Vai dizer quais são as suas intenções, vai dizer quais são os seus sentimentos e vai dizer quem era você no passado, para não haver dúvida de qual é o teu passado. Ou seja, você não pode mentir. Um relacionamento de Deus para dar certo, você não pode mentir. Tem que haver verdade. Entende? Então você tem que ser verdadeiro e honesto com a pessoa que está adentrando na sua vida. Ok? Vamos continuar. Transparência constrói confiança desde o início. Então, se você diz para a mulher que você tá com intenções com ela, que você quer compromisso sério com ela, que você quer casar com ela, e diz o seu passado que aconteceu, e diz que você já tá liberto e curado do seu passado, ok? Você tá mostrando para ela quais são as suas intenções, isso vai denotar para ela confiança, ou seja, ela vai ver que você é um homem de íntegro, que tem integridade, que tem caráter e que pode confiar em você. Porque eu não sei se vocês homens aqui sabem, mas a mulher responde ao homem. Se o homem demonstra confiança, se o homem demonstra proteção, se o homem demonstra interesse, qual é a resposta da mulher? Ela vai gostar, porque ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir ali presenteada pela tua presença e vai responder a você. Então, se você não investe na mulher, a mulher recua. Porque ela não sente confiança no homem. O homem não precisa nem ser assim, o homem não precisa nem ser a estrela do sucesso do momento. Entende? Mas se ele for honesto, se ele for íntegro e tiver caráter, ele conquista a mulher que Deus tem pra ele, ok? Ou caso que Deus tem pra você. Vamos continuar aqui. Cuidado e proteção. Demonstrar cuidado e proteção para com a mulher, respeitando seus limites e valores e mostrando que ela pode confiar nele. Demonstrar cuidado e proteção, foi o que eu acabei de falar aqui. Você ser uma pessoa verdadeira, ok? Respeitando seus limites e valores, ou seja, é preciso saber um negócio interessante aqui. Tanto a mulher quanto o homem são duas pessoas diferentes, com duas criações diferentes, com duas culturas diferentes, com tudo diferente. Entende? Então o homem não pode impor para a mulher, porque quando o homem impõe para a mulher recua. Entende? A mulher recua e cria defesa. Isso é fato. Então o homem não pode impor para a mulher o que ele quer. O homem tem que conquistar a mulher. Entende? O homem tem que passar segurança para a mulher. Quando o homem passa segurança para a mulher, o que a mulher faz? Ela retorna. Entende? Você ganha um retorno. Então se você faz na imposição, a mulher vai recuar. Ok? Se você bota lá os seus achismos na imposição, ela vai recuar.
Mas se você chegar de boa com ela, falando as suas intenções com integridade, com honestidade com ela, ela não vai recuar, ela vai vir. Porque ela vai se demonstrar interesse em você porque você está falando, porque você está sendo um bom homem para ela. Um homem com integridade, um homem que trata bem, um homem que é cortês. Entende? Então vamos lá. Para no início de um relacionamento, o que o homem tem que ter? Pureza, intenção clara, honestidade, transparência, cuidado e proteção. E compromisso. Deixar claro o desejo de um compromisso sério e a longo prazo, alinhado com princípios bíblicos cristãos do casamento. Quais são os princípios bíblicos cristãos do casamento? Que o homem respeita a mulher respeita o homem, não existe relações sexuais antes do casamento, ok? Os dois têm que estar em santidade, ok? Porque a união de propósitos nada mais é que a união que é um propósito do homem, o propósito da mulher e Deus no centro da relação. Então, se é Deus que fez a junção da relação, precisa haver santidade dos dois lados, tanto da mulher quanto do homem. Entende? Então, relações sexuais não acontecem antes do casamento. Por isso que o namoro, o relacionamento cristão, o compromisso de cristão é diferente do compromisso do mundo. O compromisso do mundo você conhece, você namora 3 dias, 1 dia, 24 horas depois já está tendo relações sexuais. Entende? O compromisso cristão não existe isso. O compromisso cristão, a fase do compromisso cristão é para você conhecer a pessoa. Ou seja, é a parte da amizade, que começa ali um relacionamento. O fato de você ter um compromisso cristão com alguém não significa, ok? Que aquela pessoa ali vai seguir contigo. É a parte da amizade, do conhecimento. Por que eu estou falando isso para ti? Porque muitas pessoas, quando tem compromisso cristão, acham que aquela pessoa ali vai seguir com você. A tendência, a probabilidade é seguir contigo, ok? Cris, obrigada por abençoar minha vida. A tendência é a pessoa seguir com você. Porém, a pessoa tem um livre-arbítrio dela querer seguir contigo ou não. Então, por isso que na fase do compromisso cristão, os dois têm que estar alinhados com Deus. Porque o homem tem que buscar no Senhor o direcionamento e a mulher também tem que buscar no Senhor o direcionamento. Entende? Então, quando existe os dois alinhados com o Senhor e em santidade, buscando em Deus o relacionamento, se houver alguma divergência no meio do caminho, o próprio Deus vai falar com vocês. Com você, homem, ou com você, mulher. Entende? O próprio Deus vai falar com vocês que, tem alguma coisa errada, vocês têm que orar mais aqui, você tem que orar mais ali, não tá dando certo aqui. Gente, eu tô falando pra vocês, ele fala. Ele fala, do jeito dele, mas ele fala. Ele vai falar de um jeito que você entenda, mas ele fala. Então, o seu compromisso, a princípio, de um compromisso cristão, de uma união com propósito, é com Deus. Então, o seu relacionamento com Deus tem que estar em dia. Ok? Vamos continuar aqui. Então, para um homem, deve ser e fazer da início um relacionamento cristão, vamos só resumir. Pureza e intenção clara, honestidade e transparência, cuidado e proteção e compromisso. Ok? Sabendo disso, vamos partir para a próxima etapa. Qual é o papel do homem na relação? Líder servil. O homem é chamado a liderar a família. Mas essa liderança deve ser no modelo de Cristo, servil, sacrificial e amoroso. Ele deve guiar a família em direção a Deus. Vamos lá. O que seria um líder servil? É literalmente o líder. O homem é o cabeça da relação. Deus vai cobrar do homem o porquê a relação não está legal. Entende? É o homem que responde a Deus. A mulher responde ao homem, o homem responde a Deus. Então, Deus vai cobrar do homem. Então, o homem tem que estar ali perfeitamente com o relacionamento com Deus em dia. Entende? Por quê? Porque Deus está te colocando como cabeça da relação. Ou seja, você é a pessoa que vai dar a provisão, você é a pessoa que vai dar o direcionamento espiritual, você vai prover tanto financeiramente como espiritualmente para sua família. Entende? Tá ali no líder, é o líder da família, é o líder da matilha, vamos colocar aqui para vocês entenderem, entendeu? É o líder ali. Então, se é o líder tem que saber liderar, ok? Então, essa coisa que está acontecendo nos casamentos de hoje, que a mulher é a liderança e o homem acata, está errado. Já existe um desequilíbrio aí, entende? O homem tem que voltar ao papel dele de liderança da família,
para ver o equilíbrio, só que ele tem que buscar isso em Deus. Não é você escutar a live aqui e a partir de hoje eu estou tomando as rédeas da casa. Não, vai para Deus, conversa com Deus, pede para ele trabalhar no seu coração. Ele vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar no coração da sua esposa e vocês vão entrar em harmonia ali e vão os dois entrar embaixo da autoridade do Senhor, se submetendo à autoridade dele, e ele vai direcionar o casal para poder entrar de acordo com a vontade de Deus, se já tiver gente casada aqui, ok? Vamos lá, continuando aqui. Aqui em Efésios, essa parte do líder servil, tem um exemplo na Bíblia do 5:28. Efésios 5:28 fala assim: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Ou seja, o homem está para servir a mulher. Tratar com carinho, tratar com respeito, tratar com dignidade. Entende? Tratar com amor. Esquecer o futebol de domingo e ter uma qualidade de tempo de vida dentro de casa. Entende? Precisa ser o amor de Cristo do homem, o amor de Cristo transferido para o homem transferido para a esposa. Entende? Lembra que eu falei que a mulher corresponde ao homem? Então, o que o homem dá para a mulher vai corresponder. Então, se o homem dá para ela um amor sacrificial, de servir a família, de estar ali por ela, de bajular a mulher, de estar cuidando da mulher, de estar ali com a mulher, não é idealizar a mulher, ok? Não é botar a mulher no pedestal, mas é priorizar a mulher de uma forma saudável, ok? E não de uma forma assim de ídolo, porque se a gente idealizar de ídolo, a gente está colocando a pessoa no lugar de Deus, ok? Mas é de uma forma saudável. Então, se você priorizar a sua família, você vai ter aquele amor serviçal, aquele amor sacrificial, entende? Um amor amoroso, que guia a família na direção de Deus. Então, para você guiar a sua família na direção de Deus, você, homem, tem que estar com seu relacionamento com Deus em dia. Entende? Então, você busca relacionamento com Deus para você, no seu particular, e você busca relacionamento com Deus para a sua família. Porque você, como é o líder da casa, você tem que manter as coisas no lugar junto ao Senhor. Então, vamos continuar aqui. Qual é o papel do homem na relação? Protetor. Prover segurança física, emocional e espiritual para sua esposa e filhos. A mulher corresponde ao homem. Consequentemente, o filho vai corresponder ao que a mãe está fazendo para o pai. Então, se o homem dá a proteção espiritual, segurança física e emocional, o seu casamento segue os planos de Deus, entende? Não existe, não é que não vai ter problema, mas quando tiver um problema, a família ali ela vai saber solucionar. Por quê? Porque o homem está liderando certo, entende? Então, o papel do homem na relação é fundamental, entende? Não tem como deixar a mulher liderando, o homem tem que tomar as rédeas dele, e o lugar dele, o posicionamento dele, entende? Você, homem, tem que tomar o seu posicionamento de marido dentro de casa, de marido numa relação, sendo o amor sacrificial, de acordo com Deus, como Cristo amou a igreja, você tem que amar a sua família, a sua esposa, entende? Para tomar as rédeas da situação e voltar a ser o que era lá atrás, no tempo dos nossos avós. Daqui a pouco vai ser no tempo dos nossos bisavós. Mas vamos lá. Qual é o papel do homem na relação? Provedor. Trabalhar para suprir as necessidades materiais da família com diligência e integridade. Ou seja, quem provém dentro de casa é o homem. Quem sai para caçar na época lá da pré-história era o homem. A mulher ficava cozinhando lá de batatinha na fogueira. Lembra? Quem já teve aqui a oportunidade de estudar a era pré-histórica? A era pré-histórica lá em 1700, 1500, 1300 antigamente, o homem ia caçar e a mulher ficava lá na fogueira preparando a comida em casa e cuidando das crianças. Entende? Então você, homem, tem que voltar a ser provedor na sua casa. Entende? Eu não sei aqui como é que anda a sua vida profissional, mas você tem que voltar a ser provedor na sua casa. Para ganhar o respeito da sua esposa, dos seus filhos e seu mesmo. Você se sentir um homem. Entende? Um homem completo. Entende? Eu tive a oportunidade na minha vida
de ter pessoas na minha volta, homens na minha volta, da minha família mesmo, que eles se absteram do papel do provedor e a mulher tomou a posição do papel de provedora da casa. E a pessoa foi cuidar dos filhos. No início foi tranquilo, mas com o tempo foi passando, os anos foram passando, eu via no homem aquela angústia que vocês têm de estarem ociosos, de estarem inerte, tipo, tá faltando alguma coisa na minha vida, entende? E com isso gera-se ansiedade, com isso gera-se crise no casamento. Por quê? Porque o homem não está exercendo a função dele, que é prover dentro de casa, que é proteger, que é trazer o dinheiro para dentro de casa, que é prover tanto financeiramente como emocionalmente. Então, existe uma desestabilidade. Então, o que vocês têm que fazer? Buscar no Senhor direcionamento. Buscar em Deus, através do relacionamento que você desenvolve com Deus, esse equilíbrio, entende? Porque quando a gente traz Deus para a nossa vida, existe um equilíbrio, existe um alinhamento, ou seja, existe uma organização dentro da casa. Entende? Então você precisa buscar a presença do Senhor. O que mais que ele seria? O papel do homem na relação? Conselheiro e companheiro. Ser um amigo, conselheiro e companheiro para sua esposa, compartilhando as alegrias e desafios da vida. Ser amigo. Um relacionamento que não tem amizade entre um casal deixa de ser um relacionamento. Precisa ter amizade. O seu amigo e a sua amiga é a sua esposa e seu marido. Então precisa ter amizade do casal. Precisa haver cumplicidade, precisa haver respeito. Entende? Precisa agir, não é pisando em ovos com a pessoa que está do seu lado, mas é você ser você na relação sem precisar. Sabe? Sem precisar pisar em ovos, sem precisar pensar, será que se eu fizer isso aqui ele vai gostar? Será que se eu fizer isso aqui vai magoar ela? Não é assim. Se tiver assim, vocês têm que sentar e conversar e tem que ter diálogo. E apresentar a relação para Deus, trazendo Deus para o centro da relação de vocês. Para poder haver um alinhamento do Senhor. Para poder haver cura, para poder haver libertação. O que acontece num casal? Geralmente, o casal tem aquela coisa de querer um impressionar o outro no início do relacionamento, né? Só que vocês precisam entender que são duas pessoas diferentes. Que vão juntar, vão se unir, vão se tornar uma só carne perante os olhos de Deus. Então, você vem com manias e a pessoa também vem com manias. Então, a partir do momento que tem a junção de manias, não é para pisar em ovos com a pessoa que está do seu lado. Entende? Que a pessoa que Deus escolheu para você não é para pisar em ovos, é para você ser você. Com seus defeitos e qualidades. A pessoa que está com você, ela vai gostar do jeito que você é, porque foi Deus que trouxe ela para você. Então ela sabe que através de Deus, você é uma pessoa de bom coração, de ter uma boa índole. Entende? Só que você precisa se aperfeiçoar. São duas pessoas diferentes que vão caminhar juntas na mesma direção aos propósitos de Deus para a vida do casal. Só que são pessoas diferentes que precisam se alinhar e se lapidar durante o tempo. E durante o tempo do relacionamento, vai haver o perdão, vai haver a briga, vai haver a discussão. Mas o que Deus nos ensina? Que a gente tem que perdoar. Que a gente tem que mostrar o caminho. Mas tudo na mansidão, tudo ali na calmaria, entende? Sem cobrar. A partir do momento que começa a colocar cobrança, começa a ficar maçante, entende? E o relacionamento vai se distanciando. Então, quando houver no casal uma falta de diálogo, não deixa isso crescer. Por mais que seja chato sentar para conversar sobre o assunto, é interessante sentar para conversar sobre o assunto. Porque se você deixar passar, aquilo vai virar uma bola de neve. E aquilo que era pequenininho, que poderia ser resolvido com diálogo, vai se tornar uma discussão. Porque vocês, de um certo modo, foram se anulando. Ah, deixa pra lá, isso não vai afetar em nada não. Só que esse deixa pra lá, aí acontece outra coisa, aí também se deixa pra lá. E acontece uma outra coisa, também deixa pra lá. Quando você vê, é uma bola de neve. Porque foi deixando pra lá, em vez de enfrentar. Às vezes a gente tem que enfrentar sim, gente. É chato? É. Eu não suporto DDR. Mas tem que ter DR. Entende? Oi, Samuel, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Então vamos continuar aqui. O que o homem também tem que fazer? O papel do homem na relação. Exemplo espiritual. Ser um principal exemplo de fé e prática cristã na família. Incentivando a vida espiritual de todos.
Ou seja, você, homem, tem que ter relacionamento com Deus em dia, porque através de você, a sua família vai ter o exemplo espiritual de fé. Através do que você faz com Deus, eles vão seguir o exemplo seu para poder também ter um relacionamento com o Senhor. Então você, como líder da casa, como líder da família, tem que manter a sua vida diária com Deus em dia. No seu relacionamento com Deus em dia. Não estou falando aqui de denominação nem de você e a igreja, estou falando aqui de relacionamento com Deus. Então você precisa fazer a leitura da palavra, você precisa buscar a Deus no seu secreto todos os dias, fazer oração, jejuar. Conforme você for fazendo, você vai estar sendo exemplo dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos seguirem a mesma coisa. Entende? A própria Bíblia fala, ensinar os nossos filhos no caminho que devemos andar, que devem andar, que ele jamais se apartará deles. Isso é verdade. Então, quando o homem e a mulher, os pais, ensinam seus filhos os caminhos que devem andar, pode passar o ano, pode passar anos, pode passar muito tempo. O filho, ele sempre vai lembrar da mãe e do pai, mostrando que ele precisa orar, que ele precisa procurar Deus, que ele precisa ler a Bíblia em algum momento da vida dele. Entende? Então vamos continuar aqui. Qual é a forma que o homem tem para tratar a mulher esposa? Vou repetir. Qual é a forma que o homem tem que tratar a mulher ou esposa, / esposa? Amor sacrificial. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Disposta a se sacrificar e se sacrificar com ela. Efésios 5:25. Vamos ler aqui. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, o que isso quer dizer? Do mesmo jeito que você ama a Deus, ame a sua esposa. Do mesmo jeito que Deus deu a vida pelo amor à igreja, você dá para sua esposa. Entende? Ou seja, o marido vive para a esposa. E a esposa vive para o marido. O marido não tem que consultar o amigo porque o casamento desandou. O marido tem que consultar a esposa. O marido tem que falar com a esposa. E a esposa tem que falar com o marido. Vocês não tem que colocar terceiros na relação. A relação é de 2 pessoas. Com 3 com Deus. Então é você, a esposa e o marido. É o marido, a esposa e Deus. 3 pessoas. Vocês não tem que sair contando para as amigas, para os amigos o que o marido deixou de fazer, o que a mulher deixou de fazer, que você não suporta mais o marido, que você não suporta mais a mulher. E uma coisa que eu vejo às vezes acontecer, às vezes eu vejo acontecer do marido falar mal da mulher e da mulher falar mal do marido. Gente, isso é decadente. O homem que fala mal da mulher e a mulher que fala mal do homem para terceiros, isso é decadente. Vocês não têm que falar mal um do outro. Vocês têm que amar um outro. Vocês têm que ter diálogo entre um e outro. Entende? Porque quando você fala mal de um do outro, você dá legalidade para o inferno começar a atuar na tua vida. Ou seja, você está abrindo um portal dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento com a sua esposa, porque você resolveu falar mal da sua esposa ou você resolveu falar mal do seu marido. Vocês não têm que falar mal. Vocês têm que juntar. Vocês têm que ser... Lembra que vocês são unidade. O que um faz... Quando Deus fala que nós somos unidade com o nosso marido e nossa esposa, o que um faz afeta o outro. Espiritualmente ou fisicamente. Entende? Então tem que ter essa consciência. Se você for fazer algo errado, você tem que entender que o errado que você está fazendo vai afetar a sua relação de algum modo. Seja espiritualmente ou seja fisicamente. Então o que você tem que fazer? Não fazer nada errado. E andar na linha ali com o Senhor. Procurando a Deus em relacionamento e mantendo a sua vida na linha. Andando em santidade quando não estiver perto da sua esposa. Entende? Ou você perto do seu marido. Enfim, vamos relacionar aqui para o homem hoje. Mas você tem que andar em santidade quando estiver longe da sua esposa. Quando aparecer as tentações na sua frente, você tem que recusar. Entende? A gente vai à fidelidade de um homem mediante o comportamento que o homem tem com uma mulher desconhecida do lado. Porque as tentações sempre vão ter. As tentações sempre vão ter. Sempre vai ter tentação. O diabo está ali justamente para te tirar da frente, para tirar você do alinhamento de Deus. Então a tentação sempre vai existir. Só que você, homem, se tiver alinhado com o Senhor e tiver com seu relacionamento com Deus em dia, o que você vai fazer? Você vai se portar como um homem casado, que tem integridade de caráter e não vai cair na armadilha do inimigo. Ou seja, quando uma mulher vier investir em você, você vai se apartar do mal literalmente. De uma forma educada e vai sair fora. Entende?
Então você precisa ter o seu relacionamento com Deus em dia para se apartar do mal e a sua fé fortalecida, para não se deixar levar pela carne, ok? Vamos continuar aqui. Respeito e honra, tratar com honra, reconhecendo seu valor como imagem de Deus e igualdade em Cristo. Tratá-la com honra, tratá-la com respeito, tratá-la com carinho, tratá-la com amor. Reconhecendo seu valor como imagem de Deus, ou seja, aqui está sendo bem nítido, né? Reconhecendo o seu valor, ou seja, não é o seu valor, é o valor da sua esposa. Reconhecendo o valor da sua esposa como imagem de Deus. Então, se você ama Deus, se você tem relacionamento com Deus, se você tem respeito por Deus, faça a mesma coisa com a sua esposa. Ame a Deus e tenha relacionamento e tenha respeito por ela. E sua igualdade em Cristo. Vamos continuar. Compreensão e empatia. Buscar entendê-la, ser paciente e ter compaixão, compartilhando alegrias e dores. Vamos lá. Buscar entendê-la. Literalmente ter paciência. Porque eu sei que existem mulheres que são difíceis, tem personalidade forte, eu sei. Eu sei que tem. Entende? Mas se você casou com ela porque você viu algo nela que te chamou a atenção. Ou foi Deus que te indicou ela para você casar. Então, lembra que eu falei lá no início que relacionamentos são pessoas diferentes que estão tentando fazer dar certo? Então, o que vocês têm que fazer? Já que vocês pensam diferente, o homem tem que buscar entendê-la, ter paciência, desenvolver. E a gente busca todo esse desenvolvimento no seu relacionamento com Deus. Que conforme você for buscando ao Senhor, você vai ficar um homem manso de coração. Você vai ficar um Senhor, você vai tendo calmaria. Os frutos do Espírito vão começar a adentrar em você, porque você está buscando a presença de Deus. E você está mantendo seu relacionamento com base no Senhor. Entende? Então você vai começar a entender a sua esposa, ou seja, você vai ter paciência com ela. E compaixão. O que é a compaixão? Que por mais que a pessoa fez algo errado contigo, você não vai ter raiva dela. Você vai entender que ela tem as limitações dela, que ela precisa de orientação. Então vai gerar em você uma compaixão. Entende? Você vai mostrar o erro de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, de uma forma mais calma, sem gritar, sem impor, sem brigas. Entende? Como se estivesse ensinando literalmente uma criança ali no beabá. Vem cá, vamos sentar aqui comigo, vamos conversar. Por que você não está conseguindo fazer isso aqui? Por que você está com dificuldade de fazer aquilo ali? Já te expliquei isso várias vezes, mas por que você não está conseguindo? Qual é a sua limitação? Isso é ter compaixão. Da mesma forma que você agiria com um ser humano na rua estranho, com calma e clareza, faça isso com a sua esposa dentro de casa. Não é porque ela é sua esposa que ela tem a obrigação de saber. Pessoas são diferentes, seres humanos são diferentes, o óbvio tem que ser falado. Entende? Em vez de você vir com 20 pedras na mão sobre ela, chega com uma flor e fala assim, meu amor, vamos aqui, vamos conversar. O que você não está conseguindo entender? O que eu posso te explicar? E tenha paciência. Entende? Vamos continuar. Comunicação aberta. Manter um diálogo aberto e honesto, ouvindo-a com atenção e expressando seus próprios sentimentos de forma construtiva. Expressando seus próprios sentimentos de forma construtiva. Isso aqui, quando eu vi no estudo, eu falei assim, isso vai ser bom. Homem, a mulher não tem obrigação de saber como que você está. Você precisa falar. Entende? São poucas as pessoas que têm discernimento de espírito dentro delas. Não são todas as pessoas que têm esse dom de Deus. Então você precisa falar para a pessoa, para sua esposa, o que você está sentindo. Se você está sentindo raiva, se você está sentindo alegria, se você está feliz, se você não está feliz, se você está incomodado, se você não está, você precisa falar. O diálogo precisa existir na relação. Então você precisa se abrir. Se você botar uma parede, um muro entre você e a sua esposa, qual é a tendência que vai acontecer com vocês? Afastamento. A mulher responde ao homem. Então, se a mulher ou o homem não está permitindo que a mulher chegue nele, o que vai acontecer com a mulher? Ela vai se afastar. Aí você vai estar dando legalidade para o inferno atuar na relação de vocês, porque você não está tendo liderança e não está tendo discernimento para poder administrar sua relação direito. A mulher auxilia o homem lidera. Então, se o líder está faltando com a liderança dele, o que vai acontecer na relação? Afastamento.
Entende? Então, mais uma vez, se você tiver com seu relacionamento com Deus em dia, esse afastamento não vai acontecer, porque Deus vai puxar a tua orelha. Literalmente no sentido da palavra. Principalmente você que tem relacionamento com Ele. Entende? Vamos voltar aqui. Então tem que ter o diálogo aberto e tem que ser honesto, ouvindo com atenção e expressando seus próprios sentimentos. Ok? Seja honesto, expresse os seus sentimentos e dê atenção à sua esposa. Admiração e apreciação. Reconhecer e valorizar suas qualidades, contribuições e esforços do dia a dia. Marido, homens de plantão, quando vocês chegarem nas suas casas, por mais que você ache que foi pouca coisa que ela fez, não fale dessa forma, porque agride a mulher. Então você chegue para suas esposas em casa, que ela passou o dia inteiro lá limpando a casa, para você chegar e ter tudo cheirosinho, tudo no lugar, e aprecie o trabalho dela. Não custa nada. Você não faria isso se fosse numa empresa que você trabalhasse? Se você visse o chão limpinho lá na empresa que você passa, você não elogia a faxineira que limpou o chão limpinho? Então elogia dentro de casa também. Isso faz uma diferença gigantesca no relacionamento. Entende? É como se você estivesse vendo que a sua esposa existe, ou que as pessoas ali que estão dentro da sua casa existem. É uma forma dela ser notada, é uma forma dela ser reconhecida pelo trabalho que ela fez para você com amor e carinho. Por mais que seja a rotina do dia a dia. Então começa a participar mais das tarefas diárias da sua casa, com a sua esposa. Não é obrigação da mulher fazer serviço de casa. É obrigação dos dois. Vocês são uma união. É uma família. É um casal. É junto. Vocês são vistos como Deus por uma só carne. Isso resume a tudo. Não é só na hora das relações sexuais. É tudo. É a hora de discutir. É a hora de estar da alegria. É a hora da festa. É a hora de tudo. Então é a hora do serviço dentro de casa também. Então o homem também tem que ajudar a mulher. E a mulher ajuda o homem. Vira uma parceria ali. Quando o homem participa das tarefas dentro de casa junto com a esposa, ele vê o trabalho que é e começa a valorizar a mulher que tem. Entende? Verdade, senhora América? É isso mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Quais são as suas responsabilidades como pai, marido e homem? Como homem, qual é a sua responsabilidade como homem? Viver com integridade, buscando a santidade, sendo um bom testemunho no trabalho, na igreja e na sociedade. Ou seja, viver com integridade é fundamental. Então você como homem tem que ser um homem íntegro, um homem de caráter. O homem que anda na verdade, o homem que não se mistura com erro. O homem que não abaixa a cabeça e que não é conivente com o erro de ninguém. É um homem íntegro. Entende? Buscando a santidade. Você, quando estiver longe da sua esposa, você tem que andar em santidade. Ou seja, quando você tiver uma tentação no meio da rua aí, ou no seu trabalho, você tem que se apartar do mal. Ok? Andar em santidade. Sendo um bom testemunho no trabalho, na igreja e na sociedade. Ok? Você como um homem cristão, um homem que tem relacionamento com Deus, não é que você tem que encenar, você tem que o seu relacionamento com Deus vai transparecer no seu comportamento. Você não precisa mostrar que você é um cristão. Você não precisa mostrar que você tem relacionamento com Deus. O seu comportamento vai ser refletido no relacionamento que você tem por Deus. Entende? Vamos voltar. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade que você mantém com Deus, dentro da sua casa, com a sua família, buscando a Ele, sendo o líder que você é no seu casamento, isso vai refletir no seu comportamento. Perante a sociedade, perante o trabalho, perante a igreja. É algo automático, não é algo que você faz. Não é algo que você encena, é automático. Ok? Qual é a outra responsabilidade? Como marido, amar, honrar, proteger, prover, ser fiel à sua esposa, buscando a unidade e crescimento mútuo no relacionamento. Ou seja, sendo marido, amar, honrar, proteger, prover, ser fiel à esposa, que isso é o mínimo, né? Ser fiel à esposa buscando a unidade. O que é a unidade? Você e a mulher é uma unidade. Deus vê em vocês como um. Então, o que o homem faz afeta a mulher, o que a mulher faz afeta o homem. Então, viver em unidade.
Crescimento mútuo no relacionamento, ou seja, você é um, apesar de vocês serem um, o casal ser um, visto por Deus como uma unidade, vocês precisam crescer mutuamente, ou seja, vocês precisam ser parceiros, entende? Seu João, obrigada pelo presente, que Deus abençoe sua vida. Vocês precisam ser parceiros um do outro. Vocês não tem que ter competição entre vocês. Tem que existir parceria entre o homem e a mulher num relacionamento. Entende? O homem, por ser o líder da família, precisa explicar, nem que seja desenhando para a esposa que isso tem que acontecer. Entende? Buscar em Deus o direcionamento, sempre trazendo Deus à existência na vida de vocês. Só um instantinho, gente. Qual seria a outra responsabilidade do homem, como pai? Educar os filhos no caminho do Senhor, disciplinando com amor, sendo um exemplo de fé, provendo suas necessidades e passando um tempo de qualidade com sua família. Educar os filhos no caminho do Senhor. O relacionamento que você tem com Deus, que está desenvolvendo com o Senhor, você vai explicar para os seus filhos o caminho que eles devem andar. Ok? Se você aqui frequenta uma denominação, leva a sua família para a denominação que você frequenta. Ok? Vamos lá. Disciplinando com amor. Não é batendo, não é gritando, não é sendo rixoso. É sendo amoroso, é sendo educado, é sendo calmo. Criança não responde no grito. Criança responde no amor. Por mais errado que a pessoa esteja. Se você tratar com amor, ela vai absorver muito mais a sua chamada de atenção do que se você for rixoso com a criança. Ok? E a criança, gente, preste atenção nisso aqui. A criança, ela segue o exemplo dos pais. Então, se você não quer que o seu filho faça determinadas situações, tenha determinados comportamentos, começa a ver os seus comportamentos dentro de casa, porque ela está literalmente imitando você. Porque você é o exemplo dela. Seja pai, seja mãe, vocês são o exemplo da criança. Então, se vocês fazem, ela torna aquilo como verdade. Entende? Ela passa a fazer na vida dela. Só que ela, na cabecinha dela, ela não vai entender o que os pais podem fazer e ela não pode fazer. Então, se você sabe, se aquilo que seu filho está fazendo está te incomodando de alguma forma, é porque ele está se espelhando em você. Então, o que você tem que fazer? Não fazer. Porque na cabeça da criança ela não consegue ter discernimento, que o pai pode porque é adulto e eu não posso porque sou criança. Ela vai atribuir aquele comportamento que você está tendo a ela como verdade e vai agir na vida dela como verdade. Entende? Então, até isso, os pais também têm que se prestar atenção na educação dos seus filhos. Provendo suas necessidades, passando tempo de qualidade. Provendo suas necessidades é custeando de uma forma financeira, ok? Financeira, amorosa e física, presencial com o filho. E passando tempo de qualidade com a sua família. Ou seja, o que é tempo de qualidade? É você passar tempo com a sua família. É levar sua família para o parque, levar sua família para o cinema, levar sua família para o shopping. Passar tempo de qualidade. É dentro de casa, num lar amoroso, num lar tranquilo, sem brigas, sem discussão. Isso é tempo de qualidade, é você fazer questão de estar com a sua família. Entende? Jogando bola com seu filho, jogando basquete com seu filho, jogando dominó com seu filho, jogando videogame, não sei. Mas aquele tempinho ali na cabeça da criança, do adolescente que seja, ou do jovem, ele vai ver que o pai dele está se interessando por ele. E isso, no crescimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, é primordial para se sentir amado, para se sentir querido. E não ter que procurar o que ele não tem dentro de casa na rua. Entende? Então, muitas das coisas que está acontecendo com o seu filho hoje, talvez a rebeldia do seu filho hoje, que toda adolescência os filhos são rebeldes, né? Que os pais falam. Eles podem estar procurando na rua o que eles não têm dentro de casa. Então, se você tem tempo de qualidade com a sua família, o seu filho não vai procurar na rua. Porque ele vai querer a sua presença dentro de casa. Ele vai querer que você jogue videogame com ele. Ele vai querer que você jogue futebol com ele. Ele vai querer que você leia para ele. Por quê? Porque ele faz questão da sua presença, porque ele te ama. Entende? Vamos continuar aqui. No casamento, qual é a função do homem perante a Deus, esposa e filhos? Perante a Deus, continuar buscando a Deus em primeiro lugar, submetendo-se à sua vontade, liderando a família em adoração e oração e vivendo de acordo com os princípios bíblicos. Então, perante a Deus, homem, você precisa ter
a sua intimidade com Deus em dia. Ok? Então, continue buscando a Deus em primeiro lugar, ou seja, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar a Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, quarto lugar as demais coisas. Então, a sua prioridade, independente de você ser casado ou não, é o Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar. Submeter na sua vontade, ou seja, submeter na vontade de Deus para sua vida. Conforme você for buscando um relacionamento com Ele, priorizando ao Senhor, Ele vai te orientando o que você tem que fazer no seu casamento, no seu relacionamento, no seu desenvolvimento como ser humano. Ok? Liderando a família em adoração e oração. Ou seja, você é o exemplo de fé da sua família. É você, homem, que vai levar a sua família para o altar para Deus. Então você tem uma responsabilidade espiritual sobre a sua família, que é liderar a sua família e ao mesmo tempo apoiar a sua família. Ok? Vivendo de acordo com os princípios bíblicos. Perante a esposa, ser líder espiritual da casa, amando-a sacrificialmente, cuidando dela, protegendo e buscando a unidade no crescimento do casal. Ser o líder espiritual da casa, ou seja, você que vai levar a sua família lá para o altar de Deus, tá? Para ter relacionamento com o Senhor. Amando-a sacrificialmente, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ok? Cuidando dela e protegendo. O que o homem dá para a mulher, ele tem o retorno de volta. Então, se ele dá proteção e dá segurança, consequentemente, a mulher vai retornar a proteção que ele está dando. O interesse dele que ele está dando para ela, ela vai retornar com amor e carinho e presença. Entende? Buscando ter unidade e crescimento do casal. Ou seja, mais uma vez, vocês são vistos por Deus como uma unidade. Então, o que um faz afeta o outro. Então, tem que andar em concordância, tem que haver parceria, tem que haver diálogo. O que não está legal precisa ser conversado, precisa ser discutido de uma forma saudável, sem agressões, sem imposições. Entende? E assim vocês vão vivendo. Traga a Deus à existência no relacionamento de vocês. Chega para sua esposa e fala assim, vamos orar hoje? Passa a fazer a rotina da oração no casamento de vocês. Traga Deus à existência na vida de vocês. Precisa haver uma individualidade na busca para Deus? Precisa. Mas o casal, ele ora junto. O casal busca junto. Entende? Então, traga Deus à existência. Como você é o líder da casa, então você traga Deus à existência na sua família. Para sua esposa acompanhar, consequentemente, os seus filhos também vão acompanhar. Então, vai haver uma unidade de um modo geral, uma unidade mais abrangente, que vai ser você, a sua esposa e os seus filhos. Porque vocês estão trazendo Deus à existência, dentro da união, dentro da família. Entende? Quando eu falo trazer Deus à existência, é literalmente no sentido da palavra. É você mostrar para os seus filhos e para a sua esposa que Deus existe e que Ele pode fazer parte da sua rotina do dia a dia. Então, convida Deus, Jesus, o Espírito Santo, na oração da manhã, que você está consagrando o dia a Deus, está chamando e está agradecendo pelo dia que você ter acordado, fala, Senhor, vem passar o dia comigo, vamos para o trabalho, vem passar o dia com a minha esposa, vem passar o dia com meu filho, vai com meu filho para o colégio, acompanha. É literalmente trazer Deus à existência. É conversar e orar com Deus dentro de casa, e os seus filhos vendo um exemplo ali que você conversa com Deus em oração o tempo todo, sem cessar. Entende? Então, os pais são o maior exemplo dos filhos. Então, se os pais querem que os filhos seguem o caminho do Senhor, vocês têm que ter comportamento, ok? O relacionamento que vocês têm com Deus vai refletir no seu comportamento, que o seu filho vai se espelhar e vai querer fazer igual. Entende? Aí vem aqui. Já me perdi, gente, peraí. Deixa eu me achar. Tá, achei. É muita informação. Perante os filhos, guiá-los no conhecimento de Deus, ensinando-lhes a palavra, sendo um exemplo de fé, amor e integridade e provendo para suas necessidades físicas e espirituais. Que eu acabei de falar. Você sendo um exemplo de fé, consequentemente o seu filho vai ter ali o exemplo do seu comportamento mediante a fé que você denota em Deus e o compromisso que você tem com Ele. Tá bom? Agora a gente já tá acabando. Graças a Deus eu consegui fazer. Eu tava com medo de não conseguir falar tudo, porque tá bastante extenso. Então aqui são algumas
algumas curiosidades. Por exemplo, o que seria amor sacrificial? Né? Vocês devem estar se perguntando aí, o que é amor sacrificial? Amar sacrificialmente a esposa, segundo os princípios bíblicos, significa colocar o bem-estar dela acima do seu próprio. Ou seja, você coloca o bem-estar da sua esposa acima de você. Assim como Cristo fez pela igreja. Isso envolve um amor incondicional, que se manifesta em ações, respeito e cuidados diários. Ou seja, respeitar a sua esposa. O homem deve ser o líder servil, exercendo sua liderança com amor e humildade. Amar incondicionalmente a sua esposa e humildade para saber lidar com a relação no seu dia a dia. Buscando sempre o melhor para a sua parceira. Além disso, é fundamental que ele se comprometa a ser um protetor e provedor, tanto emocional quanto material. Então, o homem, ele dá a sustentabilidade espiritual para a esposa, ok? Financeira, ele provém espiritualmente, financeira e emocionalmente. Então, o homem, porque a mulher não vai procurar nos amigos, nas amigas, para saber o que ela tem que fazer. O casal é unidade. Então, ela vai procurar no homem. Por isso que o homem tem que ser parceiro, por isso que o homem tem que ser amigo. E precisa haver amizade no relacionamento. Porque é um ajudando o outro. É um abraço do outro. Não tem que ter terceiras pessoas na relação. Não tem que abrir para a família, não tem que abrir para a mãe, não tem que abrir para o pai. Entende? Não tem que abrir para o tio, não tem que abrir para o melhor amigo, não tem que abrir para ninguém. Relação é casal. E acabou. E se resolve junto ali. Entende? A não ser que seja, você abre quando existe a falta de respeito, né? Que aí você vai buscar ajuda de terceiros, vamos colocar dessa forma. Entende? Você vai buscar os seus direitos. Mas se não existe a parte agressiva, vamos colocar dessa forma, que não tem que existir, ok? Um relacionamento, você tem que fazer do seu marido e da sua esposa o seu melhor amigo. E conversar com ele e dialogar ali. O que está acontecendo com os relacionamentos hoje em dia? As pessoas estão muito... se não der certo, troca. Não é trocar. É consertar. É tentar. É se sacrificar. É buscar em Deus o porquê que aquilo está acontecendo. É tentar ver a quem está dando a brecha. Relacionamento é uma via de mão dupla, gente. Não é uma via de mão única. Então é preciso haver respeito entre o casal. É preciso haver vontade de querer fazer dar certo. Entende? A gente não tem que entrar num casamento pensando, se não der certo, troca. Não. Se não der certo, separa. Se não der certo, divorcia. Tem pessoas que estão fazendo festa de divórcio. Onde pode isso? Não existe. O divórcio não é para existir. Se você casou, casa para sempre. Só que se está havendo divergência no meio do caminho, ok. Pede direcionamento a Deus e de acordo com o que Deus falar para ti, resolve. Entende? Mas você tem que entrar num casamento sabendo que aquela pessoa ali que Deus predestinou para você, que você foi em Deus procurar a resposta, que você foi em Deus pedir o direcionamento e foi Deus que fez a união de propósitos, ok? É em Deus que vocês vão resolver a pendência do casamento de vocês. Por que eu falo união de propósito? Porque só existe união de propósito quando é feito por Deus. Quando não é feito por Deus, quando é o homem que escolhe, não é união de propósitos. É gosto, é vontade de querer estar junto. É diferente. Entende? Então, se você quer ter... Seu Bispo Roberto, seja bem-vindo. Ceará, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Gratidão por estar aqui conosco, viu? Se você está buscando uma mulher de Deus, um homem de Deus para sua vida, ou se você já está num relacionamento de casado e você está tendo divergência com a sua esposa em casa, com o seu marido em casa, traga Deus para o relacionamento de vocês. Os dois têm que se submeter à autoridade de Deus e ele que vai fazer a organização da casa, tanto na sua vida, homem como mulher, quanto na vida do casal. Entende? Mas se você que é solteiro e está esperando o seu amado e a sua amada chegar na vida de vocês, não procura pela pessoa. Dobre os seus joelhos, prioriza o Senhor em relacionamento, abrindo para Ele qual é o tipo de pessoa que você espera na sua vida e espera Ele trazer para você a pessoa que Ele tem para ti. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Porque você está cheio de ferida. Você está cheio de trauma, você não está liberto.
Deus só vai trazer alguém para sua vida quando você estiver curado. Porque Ele não quer que você leve bagagem de relacionamentos antigos, de feridas antigas, ou de traumas de infância, para o relacionamento atual que Ele vai trazer para ti. Porque a pessoa que Ele está trazendo para ti também está passando pelo mesmo processo de lapidação. Para quando tiver a junção do casal, ok? Quando tiver a junção do casal, os dois estarem curados, ou seja, estão sem resquício do passado. Estão começando ali uma nova história. Então você precisa manter, homem, o seu relacionamento com Deus em dia. Se tiverem mulheres aqui também, se vocês querem um homem para a vida de vocês, vocês têm que manter o relacionamento com Deus em dia. Então primeiro você busca Deus. Primeiro você conquista Deus. Primeiro você mantém um relacionamento com Deus. Conforme você for mantendo seu relacionamento com Deus e Ele for curando você mediante a sua entrega a Ele, a aprovação, ok? Conforme vocês foram se permitindo ser curados por Deus, vocês vão sendo libertos. Conforme existe a libertação, existe a cura, existe o perdão. Ou seja, o que antes te machucava, o que te feria, não vai existir mais. Por quê? Porque você perdoou. Você liberou o perdão para quem te feriu e você se libertou da pessoa. Não existe mais ferida. Consequentemente, você vai estar curado. Então, conforme você for se curando, Deus vai trabalhando em você, ok? E vai trazer para ti uma pessoa, segundo o coração dele para sua vida, que também passou pelo mesmo processo de lapidação, que vai vir para você zerado. Entende? Zerada, sem traumas do passado, sem feridas, sem nada. Porque ela vai ter passado pela como é que fala? Pela fornalha de Deus. Ela vai ter passado pelo processo de cura e libertação. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Ele não quer só que eu explique para vocês, homens, qual é o papel de vocês numa relação. Mas Ele quer que vocês entendam que vocês não precisam procurar no mundo uma mulher para a sua vida. Deus tem uma mulher para a sua vida. Específica, do jeitinho que você gosta. Você não precisa procurar, você não precisa sair para caçar, como muita gente ensina os homens, né? Que o homem é caçador. O homem é conquistador, o homem tem que ir lá caçar para pegar milhares, para poder ver qual é aquela. Não, esquece isso. Você não tem que caçar milhares, você não tem que ficar com milhares. O seu corpo é precioso para Deus. Não banalize o seu corpo. O seu corpo, você que ainda não aceitou Jesus, mas você que tem um relacionamento com Deus, o seu corpo, o Espírito Santo que habita nele. Entende? Você, quando fez a oração de reconhecimento de Jesus, você passou a ser morada de Cristo. O seu corpo é precioso para Deus, porque passou a ser morada de Cristo. Entende? E você que ainda não conheceu Jesus, você também é precioso para o Senhor. Quando você tem relações sexuais que não são para você ter antes do casamento, que ninguém aqui deveria ter relações antes do casamento, ok? Você está trocando fluidos com a outra pessoa. A outra pessoa, a outra parte, não necessariamente tem vida no altar com Deus, não está liberta. Então, o que tem dentro dela? Demônios. O que tem dentro de você? Demônios. Porque você não está liberto. Entende? Existe uma troca. Então, o que acontece contigo? Você está tendo lá relações sexuais com a pessoa. Você está trazendo um demônio e está trocando demônio com ela. O que está em você vai para ela, o que está nela vai para ti. Aí você não entende por que a sua vida trava. Você não entende por que a sua vida para. Você não entende por que nada dá certo. Você entende que aquela pessoa que você colocou na sua vida começou a dar errado. Por quê? Porque a mulher está cheia de negatividade. Ou o homem está cheio de negatividade. Está travando a tua vida e você não sabe por quê. Por quê? Porque ele não é para fazer parte da tua vida. Que a pessoa que é para fazer parte da tua vida, Deus está esperando você buscar nele a pessoa que vai fazer parte da tua vida, para preparar você para ela e ela para ti. Entende? Então você não tem que sair ficando com todo mundo. Quando você sai ficando com todo mundo, que é o que a sociedade nos ensina, quando a gente sai ficando com todo mundo, você está deteriorando seu corpo, você está botando demônio dentro de você. No seu processo de cura e libertação vai ser difícil de sair, ok? Não é que não vai sair, mas você vai sofrer mais um pouquinho. Entende? Então não tem por que você ficar procurando. E você, marido, que trai a sua esposa,
Não traia, porque você está trazendo demônio para dentro do seu casamento. Aí você não entende por que a mulher se afastou. Ou porque as contas começaram a se multiplicar. Você está trazendo maldição para dentro do seu casamento. Tanto a mulher quanto o homem, quando chifra o marido e a esposa. Entende? Quando existe a traição. São legalidades que vocês estão dando. Vocês precisam entender que casal é unidade. O que um faz afeta o outro. Então, quando vocês terem essa consciência, vocês vão parar de pular cerca. Entende? Não é para pular cerca. Seja você cristão ou não, não é para pular cerca. É para você respeitar a pessoa que está contigo. Se você escolheu a pessoa, respeite a pessoa. Se Deus trouxe para você, respeite a pessoa. Se Deus trouxe para você e você está pulando cerca ou tratando ou destratando a pessoa que está contigo, se Deus trouxe para você, você vai acertar as contas com Deus, porque Ele vai acertar as contas contigo. Porque justamente porque você está faltando respeito com a pessoa que Ele trouxe para você, seja homem, seja mulher aqui. Entende? Ou seja, Deus entregou na sua mão um presente. A pessoa que Deus trouxe para sua vida, seja homem, seja mulher, entregou na sua mão um presente, porque a pessoa que Deus traz para nossa vida é um presente, ok? Ele colocou em você, ele colocou em você, ele te incumbiu de uma responsabilidade. Se você maltrata a pessoa que Deus trouxe para sua vida como uma forma de presente, você vai acertar as contas com o Senhor, porque Ele vai cobrar de você e vai cobrar bonito. Entende? Então, seja você sábio, sabendo que o que você faz reflete na pessoa que está contigo. Porque vocês são unidade, então precisa haver respeito no casal para poder andar conforme a vontade de Deus. Entende? Então, gente, o que eu fiz aqui com vocês, homens, eu dei uma pincelada por cima, foi rápido, porém, porque eu acho que eu estendo muito as lives, né? Já tem mais de 1h11 que a gente tá na live, para vocês não ficarem cansativos, mas todos os vídeos das lives, eles são colocados no YouTube para conhecimento e ensinamento para vocês depois quiserem ver. Então, o link do YouTube aqui no TikTok tá no meu perfil, na bio. Então é só ir na bio que vai direto pro link lá do canal e se inscreve, que aí vocês vão ter todas as informações passo a passo. Se quiser parar o vídeo para ver o vídeo de novo, anotar para vocês terem, seria bom que vocês tenham para o conhecimento de vocês. Entende? Para o seu crescimento espiritual. Porque o nosso crescimento espiritual não é só ouvir. A gente precisa escrever, porque quando a gente escreve, a gente decora, a gente aprende, entende? E nisso que a gente aprende, Deus nos ensina através da palavra dele que a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende para haver transformação em nós. Então, quando você está lá estudando, escutando a palavra, está lá anotando, consequentemente, quando você for ler de novo, aquilo que você está lendo vai adentrar na sua mente e você vai começar a ter comportamentos coerentes com o que está sendo ensinado. Ou seja, vai estar havendo em você uma transformação. Ou seja, uma cura e uma libertação, sem você perceber. Entende? Então, faça o seu dever de casa, assista essa live depois de novo lá no YouTube. Anota os pontos certinho, começa a colocar em prática na sua vida, na sua família, para Deus poder habitar. Traga Deus à existência na sua vida, ok? Deus precisa ser o centro, Deus precisa ocupar o trono, o governo do seu relacionamento, o governo da sua vida, para haver um alinhamento, para vocês andarem de acordo com a vontade de Deus. E você que não tem, em uma só carne, muito bem, América, e você que não tem uma pessoa na sua vida ainda, que você é solteiro, que tá escutando a live, busque no Senhor a pessoa para sua vida. Ele não tá na festa, ele não tá dentro da igreja, ele não tá em lugar nenhum. É Deus que vai trazer para você. E não limite o agir de Deus, porque a pessoa para sua vida Deus pode trazer do outro lado do mundo. Entende? E ele vai fazer cruzar caminhos. Então não limite o Senhor. Coloque o seu foco apenas no Senhor. Ou seja, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Apresente para Deus quais são as qualidades e as virtudes que você quer numa pessoa para sua vida. Ok? Ele vai trabalhar em você para receber isso. E ele vai trazer a pessoa que tem essas qualidades, essas virtudes que estão de acordo com os propósitos dele para você.
para ser a união de propósitos e vai trazer para você moldado e lapidado para sua vida, de acordo com a vontade dele. Entende? Então, qual é a sua, não é preocupação, mas qual é o seu objetivo? Relacionamento com Deus. Priorização do Senhor. Para tudo. Conforme você vai buscando, conforme você vai se relacionando, Ele vai organizando a sua casa, que é você. Ele vai tirando o que não pertence a Ele, Ele vai colocando o que pertence a Ele, Ele vai tirando os móveis de lugar, as aranhas, as poeiras, vai limpando tudo, para conforme Ele for limpando, conforme Ele for organizando, conforme você for cedendo, conforme for se libertando e se curando, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Entende? Tá bom? Essa foi... Oi, seu Leandro, seja bem-vindo. Essa foi a mensagem de hoje para vocês, homens. Amanhã a gente vai estar aqui falando das mulheres, qual é o papel fundamental da mulher numa relação. Então esteja aqui amanhã também, às 9 da noite, a gente vai estar junto. Só dei um oi, na próxima eu vou comentar. Ah, beleza, então passa aqui amanhã e na quarta-feira também tem a aliança, no caso a união dos dois. A consequência, vamos botar assim, para poder saber do andar embaixo de conformidade à vontade de Deus. Tá bom? Então, gente, obrigada pela vida de vocês, por vocês estarem aqui comigo uma segunda-feira à noite, edificando a sua fé, alimentando seu espírito, aprendendo. Coloquem em prática o que vocês aprenderam, em nome de Jesus, para ver transformação em vocês. Se algum ponto aqui chamou a atenção de vocês, apresente ao Senhor esse ponto. Fala, pai, eu escutei isso, eu quero saber como é que eu aplico na minha vida, ou o que eu tenho que fazer para poder fazer da forma que o Senhor explicou. Entende? Estudem a live quando estiver lá no YouTube, para vocês terem o maior conhecimento da causa e haver transformação em vocês. Porque quando um do casal decide mudar, o outro acompanha. Entende? Ele vai vendo os exemplos, ele vai vendo o comportamento, ele vai vendo que você está melhorando. E no início pode não dar o braço a torcer, mas conforme você for ali se mantendo fiel ao Senhor, o próprio Espírito Santo vai trabalhar na sua família. E quando você vê, todos estão juntos numa mesma sintonia, indo para o mesmo lugar. Porque um está ajudando o outro, um está auxiliando o outro. Tá bom? Pena que a igreja não ensina o que é isso que eu acabei de falar. Não tem problema não, tô aqui para ensinar, fica tranquilo. Tô aqui para ensinar vocês, tudo que Deus mandar eu vou falar com vocês. Então, só pra gente finalizar, ok? Essa semana vai ser uma semana intensa de live. Então vai ser de segunda a sexta vai ter live. Porque Deus quer falar com vocês. Então esse tema de hoje foi Ele que mandou eu vir aqui pessoalmente para poder explicar para vocês. Então hoje foi do homem, amanhã vai ser da mulher, na quarta vai ser a união dos dois. Qual é o fundamento da junção dos dois embaixo da união de propósito com Deus. Na quinta-feira a gente segue a programação dos apóstolos, ok? Das características dos apóstolos. E na sexta-feira já tem tema para a gente fazer. Então vai ser o que está sendo ensinado hoje, da união de propósitos. Sexta-feira também tem a ver com hoje, ok? Então, seguem aí o fluxo, vai ter todos os dias aqui, 9 horas da noite com vocês essa semana, tá bom? Aguardo vocês aqui. Vamos estar fazendo uma... Seu Eunice, seja bem-vindo, eu não sei se você entrou agora, mas seja bem-vindo, viu? A família, a live, que Deus abençoe sua vida, você chegou no finalzinho, mas vai pegar a oração. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento e agradecer ao Senhor? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, esse momento contigo, onde todos nós estamos reunidos na Tua presença, aprendendo sobre os Seus ensinamentos que o Senhor pediu para orientarmos, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, coloque em nós corações mais obedientes em buscar a Tua presença, estar na Tua presença e querer a Tua presença, Senhor. Que a gente venha, Pai, ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Desenvolva em nós, Pai, a capacidade de te buscar fielmente todos os dias na disciplina, Senhor. Que a gente venha querer ter um relacionamento contigo de intimidade, Pai. Pai, tira de nós todas as distrações, Pai. Todas as distrações que venham nos afastar dos seus caminhos, que venham nos afastar de Ti. Que a gente venha te buscar com amor e em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que os casais aqui que estejam assistindo essa live, que eles venham ser tocados pela Tua presença. E que na vida deles, Pai, venha haver uma unidade, Senhor.
que aonde havia rompimento, que onde havia desentendimento, que venha haver união, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu te peço, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus eu quero consagrar cada pessoa que é Ti, que cada um venha ter real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha te buscar em espírito e em verdade, Pai, gerando contigo um relacionamento de intimidade na sua individualidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a cada um de vocês. Maratona na semana. Isso aí, América, maratona na semana. O YouTube também vai bombar com os vídeos da live. Mas vamos lá. Eu agradeço vocês, a cada um de vocês aqui, tá? A vida de vocês pra mim é importante. Eu vejo vocês como vida, como pessoas que precisam tanto de ajuda quanto eu. Então a gente tá aqui se ajudando, um apoiando o outro, tá bom? E é isso, que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Seu José Eduardo entrou no final, mas seja bem-vindo, seu José. Amanhã estamos aqui de novo às 9 da noite. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.